atendimento odontológico pelo SUS. Aí, a oferta de serviço odontológico não poderá ser interrompida ou colocada em segundo plano. É que, na verdade, o que aconteceu sempre existiu desde 2004, né? E aí acabou sendo deixado de Aqui, lado quando entrou... Vão ser oferecidos em unidade básica, família, hospital, laboratório. Então, É que aí, quando entrou o governo Bolsonaro, eles acabaram tirando como uma das prioridades do cuidado. E aí, agora, quando ele voltou, ele trouxe novamente. Tudo bem. Ah. E aí, Neuza? Botei papaina no velho. Botei. Parece que tava um pouco melhor. Não sei não. Tadinho. Faz um ano que eu não faço nada comigo, que eu comecei a falar nas coberturas esses dias, ela não conhecia nenhuma. Eu tenho umas coberturas novas, né? Eu acho que se desligar fica melhor, né? Melhor, né? Dá. Muito obrigada. Tá. Essa é a continuação da folhinha aquela. Isso são questões. 3. Passem pra... Não, essas são outras. Vocês lembram aquela questão que eu errei na outra aula? Eu lembro. Eu não errei. Não errou. Da direta? Não errei. Vocês já ouviram falar em efeito manada? Eu fui na onda de vocês. Me deixei levar. basta um link, o resto vai atrás. Tem da outra aula. Que teve na outra aula. Eu não vi na outra aula. Tu veio sim! Teve terça. Não teve. Tinha terça. Não, daquela aula da sexta. Ah, tá, eu achei que tinha terça. Essa é a segunda aula. Essa é a segunda. Deixa eu ver só se eu acho ela aqui pra mostrar pra vocês. Tu veio, Daiane. Ah, mas eu achei que fosse uma outra terça. Agora eu não me lembro qual que é. Não é? Não, digo aqui na posição que nós estamos aqui, não sei o que foi no vestido. Acho que tá, né? Não tá pegando direto. É, não tá pegando direto em nós. Depois que eu der o tempo para vocês fazerem as questões, eu procuro a questão para mostrar para vocês. Então, dando continuidade, eu vou voltar um pouquinho só ali na parte do CONAS, CONASENS e também o CONSENS, que eu acho que ficou um pouco confuso ainda na hora que eu expliquei. CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, tá? São reconhecidos como entidades representativas, tanto estaduais quanto municipais, e tratam de matérias referentes à saúde, declarado de utilidade pública e possuem uma relevante função social. Vão receber os recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde e vão auxiliar no custeio de despesas institucionais. Já o CONSENS, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, já vão representar os entes municipais no âmbito estadual, ou seja, quando tiver uma reunião no estado, quem vai ir são as secretarias, é o CONSENS, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Vão tratar matérias também referentes à saúde, desde que vinculados ao CONASENS. Tá? Vocês e vocês, os dois, então, municipal. Não, o CONAS, Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e o CONSENS, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Pois é, isso que eu digo, os dois são municipais, no caso.
Esse é municipal e esse é nacional. Conacens é nacional. Só tem um municipal. Conacens nacional. Municipal é esse daqui, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. E esse aqui é Conselho Nacional Nacional. de Secretarias Municipais de Saúde. Só que esse aqui não é, esse aqui é apenas Municipal de Saúde. Pode nos dar esse mapa. Claro, eu mando tudo para vocês. Artigo 16. A Direção Nacional do SUS, ela vai ter como... Vai competir a ela, vai ter como é que é? Princípio dela, ela que vai exercer esses... Me perdi na palavra. Esses princípios. 1. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Vai participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básicos, relativo a condições e aos ambientes de trabalho. Vai definir e coordenar os sistemas de redes integrais de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. Vai participar da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravos sobre o meio ambiente ou dele decorrentes que tenham repercussão de saúde humana. Participar de definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. Coordenar e participar nas execuções de ações de vigilância epidemiológica. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de aeroportos, fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios, estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano, promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação. Se vocês forem olhar as palavras, ela sempre vai formular, vai participar, ela vai definir, então ela vai trazer sempre para um âmbito de estado e município. Ela sempre vai trazer alguma coisa que vai ser definida mais embaixo, tá? Controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde, prestar cooperação técnica financeira aos estados, Distrito Federal, aos municípios, o aperfeiçoamento de sua atuação institucional, vai elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços provados, contratados de assistência à saúde, vai promover a descentralização para as unidades federais, para os municípios dos serviços e ações de saúde, respectivamente de abrangência estadual e municipal, normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, vai acompanhar, controlar e avaliar ações e serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais, elaborar o planejamento estratégico nacional do âmbito do SUS em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal, e estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional em cooperação técnica com estados, municípios e Distrito Federal. A União ela vai poder ainda executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária com circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da direção estadual do SUS ou que representem risco de disseminação nacional, que foi um dos casos do Covid. Em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública, poderá ser adotado procedimentos simplificando para a remessa de patrimônio genético ao exterior na forma regulamentado. Então, acompanhar, normatizar, promover, elaborar, prestar, controlar, é tudo nacional, tá? SUS, estadual. Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações. Então, a gente tem um estado, que já, qual que é o que vem mais abaixo do estado? O município. Então, ele já vem promover a descentralização. O estado ele não pode definir para nível nacional, mas então o estado ele sempre vai trazer para o município. Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios
e executar supletivamente ações e serviços de saúde, coordenar em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador, participar junto com os órgãos afins do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana, participar da formulação da política de execução e ação de saneamento básico, participar das ações de controle e avaliação das condições dos ambientes de trabalho, em caráter suplementar também formular, executar e acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. Ou seja, Estado sempre vai definir para o município, tá? Ainda, coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa, estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde, formular também normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos, substâncias de consumo humano. Lembrar, sempre é humano, tá? Tem bancas que colocam ali só humano e animal, ou animal. O SUS, ele não traz a parte do animal, tá? É só humano. Colaborar com a União na execução de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. O acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade do âmbito na unidade federada. Parece que está sem foco, né? Ou é só eu que estou achando que está sem foco? Eu tô lendo na Folha por causa disso. Pois é. Tava melhor na televisão. É, a TV aquele dia tava boa. Quando a gente vai para municipal, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Município sempre vai executar as ações que foram lá de nível nacional, estadual, o município é quem executa. Vai participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS em articulação em sua direção estadual. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e os ambientes de trabalho. Vai executar os serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação e nutrição, de saneamento básico, de saúde do trabalhador. Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos da saúde. Colaborar na fiscalização de agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-los. Formar consórcios administrativos e intermunicipal. Vai gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentro. Colaborar com a União e os estados na execução de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Esse é um dos exemplos que a gente tem aqui, é com os laboratórios aqui de Quaraí, que o nosso município ele tem o convênio para que os exames do SUS sejam feitos nos laboratórios. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde, normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Das atribuições comuns, então, da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, em conjunto, vão fazer a definição de instâncias e mecanismos de controle para avaliação e fiscalização da ação e serviço de saúde, a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, organização e coordenação do sistema de informação de saúde, elaboração de normas técnicas, estabelecimentos padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador, participação da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração da proteção e recuperação do meio ambiente, elaboração e atualização periódica do plano de saúde, participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, elaboração da proposta orçamentária do SUS de conformidade com o plano de saúde,
elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública. Voltou? Ah, então tá. No próximo. Voltou no 15? Mas acabou, né? O último é 21. O 19 dos indígenas. É dos indígenas. Aí eu falo dos indígenas depois. Artigo 19. Quanto ao artigo 19, tá? Quando a gente fala do Distrito Federal, ele vai ser reservado tanto aos... Ele vai responder como Estado e município. Os dois em conjunto, tá? Pode ser questão de prova também. O Distrito Federal. É que ele fala depois sobre o Distrito Federal, tem um artigo. Ele vai englobar só Estado e município. Ele não pega a União e não pega a Nacional, somente Estado e município. Sistema de atenção à saúde indígena. Subsistema de atenção à saúde indígena. Quem já ouviu falar do SACI? SACI-SUS. É da saúde indígena. Fala sobre a saúde indígena. Então, as populações indígenas, elas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados. Vão compreender a atenção primária, secundária e terciária, também a saúde. Esse cuidado da saúde indígena vai ser financiada pela União, mas a gente pode ter outros meios de financiamento complementar, que daí vai ter para execução tanto dos estados, dos municípios e também de outras instituições, tanto governamentais e não governamentais. Quando eu falo isso, é tipo instituições de saúde indígena, daqueles povos, daquelas outras fundações que a gente tem mais lá para cima, que daí eles podem ajudar em questão de custeio para esse povo. Vai adotar um modelo de atenção à saúde pautado de uma abordagem diferenciada e global, ou seja, a gente está dentro de um povo indígena que tem outros costumes, outro tipo de alimentação, outro tipo de vestimenta, então é uma abordagem diferenciada. São populações indígenas que têm o direito de participar dos órgãos colegiados das políticas de saúde. E o SUS, então, ele vai prover a articulação desse subsistema instituído por lei com órgãos responsáveis pela política indígena do país. A gente tem o FUNAI, tem o SACI, e deverá ser como no SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Tem como base os distritos sanitários especiais indígenas, ou seja, é uma lei totalmente diferente, então a gente precisa, por isso que ela já é tratada de forma diferenciada. Situações emergenciais e de calamidade pública. A União ela deve assegurar o aporte adicional de recursos não previstos para o povo indígena e deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais, para o atendimento dos pacientes graves, principalmente. É um resumão de toda a parte da legislação, tá? Subsistema de atendimento e intervenção domiciliar. São estabelecidos no âmbito do SUS o atendimento domiciliar e também a internação domiciliar, tá? Atendimento domiciliar, fui lá, fiz a verificação dos sinais, estou fazendo o acompanhamento, estou fazendo a parte da prescrição desses medicamentos. Já a internação domiciliar, não, a gente vai ter a parte mais de equipe multidisciplinar, um cuidado completo desse paciente dentro do âmbito domiciliar. Só vão poder ser realizados por indicação médica com expressa concordância do paciente e da sua família. Principalmente aqueles pacientes que já estão em cuidado paliativo, a gente faz mais a questão do conforto dentro de casa, tá? Vão ser realizados por equipes multidisciplinares, como eu já falei, que vão atuar nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Nessa modalidade de assistência vão ser inclusos procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapia, psicológica e de assistência social, entre outros que sejam necessários para o paciente dentro do seu domicílio. Subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto e pós-parto. Ainda estamos no artigo 19, tá?
O acompanhamento, o acompanhante, ele é indicado pelo parturiente, tá? Não é o médico que vai dizer para nós lá, não, é o pai que vai entrar, não. Quem vai dizer quem vai entrar é a gestante. O serviço de saúde do SUS na rede própria conveniada ficam obrigados de permitir a presença junto ao parturiente de pelo menos um acompanhante, eles são obrigados, durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. Ou seja, Tem uma pergunta, eu vi numa prova da Nassali que eu imprimi, e tem essa pergunta de quantos é permitido? de quantos? É um. Por lei, né? É um por lei, um só. Ficam obrigados, então, os hospitais de todo o país a manter em local visível de suas dependências um aviso dizendo que a gestante tem o direito de ter um acompanhante, tá? São ações, então, o subsistema de acompanhamento vai ter ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos e constarão no regulamento da lei, a ser elaborada pelo órgão competente do Poder Executivo. Mas a principal lei que é explanada ali na Lei 8080 é a presença do acompanhante dentro do trabalho de parto. A assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Quando eu falo em tecnologia, principalmente são os produtos de interesse para a saúde, prótese, órtese, bolsas coletoras e equipamentos médicos, tá? E também temos a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, tá? Cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em um protocolo clínico, tá? Para a doença ou agravo à saúde a ser tratado ou na falta do protocolo. Vai ter a oferta de procedimentos terapêuticos em regime tanto domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constante de tabelas elaboradas pelo gestor federal de saúde, ou seja, vem de lá de cima a tabelinha do procedimento e das tecnologias que vão ser implementadas no cuidado. Realizados em território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Então, é um protocolo clínico de diretriz terapêutica que estabelece os seguintes critérios: diagnóstico da doença ou agravo de saúde, tratamento preconizado, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Elas deverão estabelecer os medicamentos ou os produtos necessários, que foi o que a gente já conversou lá na questão da tecnologia, medicamentos, próteses e órteses. Ao agravo de saúde, em diferentes fases evolutivas da doença, casos de perda de eficácia e surgimento de intolerância ou reação adversa provocada por medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Os medicamentos ou produtos eles vão ser avaliados quanto à eficácia, segurança, efetividade e custo de efetividade, tá? Na falta, a dispensação será realizada com base nas relações de medicamentos instituídos pelo gestor federal do SUS, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal de forma suplementar e no âmbito de cada município de forma suplementar. A incorporação ou a exclusão e alteração são atribuições do Ministério da Saúde, tá? Tudo que tiver que ser alterado dentro do protocolo vai ser via Ministério da Saúde. Assessorada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Fica vedado em todas as esferas da gestão do SUS o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento ou produto cirúrgico experimental ou de uso que não seja autorizado pela Anvisa. Então, é vedado, era vedado. Se aparecer uma questão lá, até 2022 fica vedado completamente o uso de tecnologias, tá? O reembolso de tecnologias. Porque em 2022 teve uma exceção de que medicamentos com uso recomendado pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, desde que seja lá na comissão, vai ser discutido se realmente tem a eficácia para o tratamento, aí eles vão fazer o reembolso. Caso contrário, não. Precisa passar pela CONITEC. Então, ainda fica vedado a dispensação, pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto nacional importado sem registro na Anvisa. Então, se a questão fosse ainda fica vedado até 2022, daí ok. Ok. 22 para cá, a gente precisa passar pela CONITEC para a CONITEC autorizar o reembolso desse dinheiro usado para...
E isso começou a ter exceção desde o ano passado. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Composição de regimentos são definidos em regulamento, como a gente já falou, a gente tem vários protocolos no SUS. O relatório ele levará em consideração necessariamente a avaliação econômica e comparativa, tanto dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias incorporadas. Vão ter evidências científicas sobre a eficácia, se tem a cura, se tem efetividade e segurança na utilização do medicamento, do produto, procedimento, objeto do processo, acatada pelo órgão competente para o registro ou autorização de uso. Quem é que vai analisar? Conitec. A responsabilidade financeira será pactuada na Comissão de Intergestores Tripartite. Quem lembra da tripartite? Vão lembrar. Até depois do último slide vocês vão lembrar. Bipartite e tripartite. Contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e um representante especialista na área indicada pelo Conselho Federal de Medicina. Serviços privados de assistência à saúde. Qual que é a principal característica? Vai ter uma atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado. Então, a gente vai ter profissionais liberais e pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Vai ser a prestação de serviços privados de assistência à saúde e deve ser observados os princípios éticos, as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para o seu funcionamento. É permitido... Artigo 20 a 23. É confuso esse 19. É muito longo. É muito longo, por isso que tu viu que ele fala várias coisinhas em um único artigo. A mesma coisa parece. Aham. É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capital estrangeiro, inclusive controle, na assistência à saúde nos seguintes casos: doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica de financiamento e empréstimos. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar, tanto no hospital geral, inclusive os filantrópicos, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada, e ações e pesquisas de planejamento familiar. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social e demais casos previstos em legislação específica. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, tá bem? Ok? Ele é mais longo, esse do 20 ao 23, mas vocês veem que é 20 a 23, são 3 artigos, mas que eles falam a mesma coisa. A gente consegue unir os 3 em um único mapa mental. Participação complementar. Serviços contratados, eles vão submeter as normas técnicas e administrativas aos princípios e diretrizes do SUS, mantendo o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, tá? Formalização mediante contrato ou convênio, observada a respeito das normas do direito público, que foi também, já é o mesmo exemplo que eu dei, dos laboratórios que a gente tem aqui em Quaraí. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados, é vedado exercer no SUS cargo de chefia ou função de confiança, ou seja, o dono daquele estabelecimento não pode não ter nenhum tipo de vínculo com a prefeitura. Cobertura assistencial. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Lembrem que a gente discutiu isso na outra aula também? Quando a gente não vai ter... Desculpa. Cobertura assistencial, de participação complementar. Quando as sua disponibilidade forem insuficientes no SUS, à população de uma determinada área, o SUS pode recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Tipo, hospital, atendimento. A gente tem aqui o SUS, temos o SUS aqui, o hospital daqui, ele é filantrópico. Tá, e temos a Santa Casa, por exemplo, lá de Uruguaiana. Tá? Santa Casa público.
da Uruguaiana. Só que a gente precisa de um leito e não tem aqui, não tem lá, e a gente só vai conseguir num particular. O SUS ele pode comprar um leito para realocar esse paciente que ele precisa internar. E aí a verba vai para E aí vai para esse aí, o SUS paga. Se não tem leito em hospital público ou filantrópico, né? O SUS ele paga. Desde que participação complementar. Preferência, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração, a Direção Nacional do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Ok? Recursos humanos, tá? Será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas do governo em cumprimento dos seguintes objetivos. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento pessoal. As especializações na forma de treinamento em serviços sob supervisão serão regulamentadas pela Comissão Nacional. Ainda, os serviços públicos que integram o SUS constituem um campo de prática para o ensino e pesquisa, mediante normas específicas elaboradas em um conjunto de sistema educacional. Os servidores legalmente acumulam até 2 cargos ou empregos e poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Tá bem? Ali no artigo 27, Diga. tem 2 que é vetado, porque aqueles ali saiu. Porque esses daí saiu, eles não têm mais validade. Tá. É tanta coisa para eles tirarem, às vezes, 2 questões ou uma questão. Uma questão, 2, mas com certeza alguma coisa vai cair. Sim. Recursos do SUS, principalmente com receitas, serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, prevista em proposta elaborada pela sua direção nacional, com participação dos órgãos de Previdência Social e Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outras fontes de recursos, serviços que possam ser prestados em prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimento de capital, taxas, multas, emolamentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Ações de saneamento, se forem executadas suplementivamente pelo SUS, serão financiadas por recursos tarifários específicos de outra União, Estado, Distrito Federal, municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação. As atividades de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas, tanto pelo SUS, pelas universidades, pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento de origem externa e receita própria das instituições executadoras, tá? Executoras. A gente tem algumas ações que são desenvolvidas principalmente a nível de faculdades, que eles trazem recursos para dentro do SUS. Então, vem lá da educação para dentro do sistema de saúde, tá? O SUS, ele caberá metade da receita do que trata o inciso 1, desde o artigo apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Ou seja, esse é o artigo do 31 ao 32, ele fala sobre toda a questão do dinheiro, de como chega o dinheiro para dentro do Sistema Único de Saúde. O que é fomento? Fomento é um incentivo, exatamente, um incentivo Financeiro, óbvio. financeiro. Ah, tá. Essa concordância aqui pegou, né? Gestão financeira. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em uma conta especial,
em cada esfera de sua atuação e movimentado sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Ou seja, a gente tem uma conta que é da gestão do município, que vai receber o dinheiro que é destinado ao SUS. O Ministério de Saúde vai acompanhar a conformidade e a programação aprovada das aplicações dos recursos repassados a estados e municípios, constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Ou seja, todo o dinheiro que vem para o SUS tem que ser prestado à conta, assim como qualquer outro órgão. Critério para o estabelecimento de valores a serem transferidos. Perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população a ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde da área, desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais, previsão do plano quinquenal de investimentos da rede, ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Na esfera federal serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadadas transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde. Tá? Esse é mais tranquilo, né? Planejamento e orçamento. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS. E seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Plano de saúde é o SUS, tá? Não é IP, Unimed. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais de calamidade pública na área de saúde. Não é permitida a destinação de subvenções e auxílio às instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa. O Conselho Nacional de Saúde vai estabelecer diretrizes na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas, organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. O processo de planejamento e orçamento do SUS vai ser ascendente, ou seja, do nível local até o nível federal, ouvidos seus órgãos deliberativos para ver a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Nessa parte que aparece que não pode ser inferior a 15%. Sim, é nessa aí. Essa é uma questão. Princípios do SUS. Isso é questão de prova, tá? Questãozão de prova. Não tem. Não tem. Doutrinário e organizativos. Doutrinário, universalidade, equidade e integralidade. Ou seja, Eu errei no da Fundatec em 2019. dica, começa com vogal. Eles às vezes colocam universalidade, integralidade e participação popular. Aí vocês já sabem que não é. Organizativos, regionalização e hierarquização, participação popular, descentralização e comando único. Dica, começam com consoante. Vai não dar esse mapa, né? É muito mais fácil de entender. Vai conseguir pra nós, não? Vou. Ei, eu te juro que eu marquei equidade foi a única que eu errei no específico. E a resposta da pergunta que eles formularam, que eu não lembro exatamente a pergunta, era universalidade. E eu marquei errado. Sim. Até me deixa triste essas palavras aí. Integralidade. Esse princípio ele considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Integral, cuidado integral do paciente. Equidade. O objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Igualdade para todo mundo. Lembram que a gente pensou, fiz um desenho no quadrinho das caixinhas? Todo mundo tem que chegar no objetivo final. Não que um vai ter um melhor atendimento, não. Ele vai ter de acordo com a necessidade dele para ele ter o mesmo fim. Universalidade. A saúde é um direito de todos, direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar o direito
tendo acesso a ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente do sexo, raça, ocupação e outras características sociais ou pessoais. Princípios organizativos. Regionalização e hierarquização. São organizados em níveis crescentes de complexidade. Como é que tu fala? Como é que é? Primária, secundária e terciária. Muito bem. Circunscritos a uma determinada área geográfica. Participação popular. Criação dos conselhos e conferências de saúde que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Descentralização e comando único. Cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade, ou seja, desde que respeite o princípio do SUS, da Lei 8080, pode ter a descentralização e o comando único. Questão? Vão? Façam. Leiam. Cada um tem o seu. Diga. É tudo a Lei 8080. Toda a Lei 8080. Sim. Agora sim. Questão número 1. No que se refere à organização do Sistema Único de Saúde, o artigo 14b da Lei Federal 8080 de 90 estabelece o reconhecimento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASSENS. Sobre essas entidades, de acordo com a referida legislação, julgue os itens como verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que indica corretamente a sequência de cima para baixo. São reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento. Verdadeiro ou falso? O CONAS e o CONASSENS receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, os COSSENS, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASSENS, na forma que dispuserem seus estatutos. Muito bem. Letra C. Sobre as ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, conforme a Lei 8080 de 90, analise as seguintes assertivas. Caberá aos municípios financiar a subsistema de atenção à saúde indígena. Cabe a quem? Muito bem.
A União e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução de ações. Vamos ler a terceira. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Verdadeira. Somente a 3. Eu vou abrir aqui para vocês lerem de novo, tá? A União e outras instituições governamentais e não governamentais. A União e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução de ações. Por quê? Muito bem. As outras instituições não. Governamentais e não governamentais. A Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, institui o subsistema de atenção à saúde indígena sobre o tema. Assinale a alternativa correta. Caberá aos municípios, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Muito bem. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por lei e com órgãos responsáveis pela política indígena do país. Sim, exatamente essa aí. Instituições não governamentais não poderão atuar complementarmente no custeio e execução de ações? Sim. A União deverá criar... Não poderão. Não poderão. É a B. A União deverá criar sistemas de informação dos dados da subsistema de atenção à saúde indígena, distintos da rede do SUS. Não. E as populações indígenas, após a anuência da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, terão direito a participar dos organismos colegiados da formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tá? A gente nem fala sobre o FUNAI na lei, né? Em relação ao subsistema de atenção à saúde indígena, assinale a alternativa incorreta. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com órgãos responsáveis pela política indígena do país. Sim. Deverá ser obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Verdadeira. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como Conselho Nacional de Saúde e Conselhos Estaduais e Municipais da Saúde, quando for o caso. Sim, eles podem, sim. Podem. Eles têm que ter uma representatividade em todos os níveis de... Em todos os níveis. Tem que ter um representante da comunidade indígena. Todos. Educação, saúde, economia. O SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, servirá de retaguarda e conferência da subsistema de atenção à saúde indígena, devendo para isso ocorrer adaptações na estrutura e organização das regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Exatamente.
Quanto ao subsistema de atenção à saúde indígena, é incorreto afirmar que os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações desse subsistema. Esse subsistema deverá ser, como no SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Deverá ser obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas. O modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena deve contemplar aspectos de assistência à saúde, educação sanitária e saneamento básico, excluída a demarcação de terras? Não, entramos a demarcação de terras também, tá? Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar esse subsistema. Correta é a letra D, incorreta no caso. Sem a marcação das terras não tem como ser lugar deles. Então, Exatamente. Então caberá à União, com seus recursos próprios, financiar. Essa é correta. Essa é correta. A incorreta. A alternativa correta é a D. Não, eu tinha marcado essa aqui pelos recursos. Não, mas é que é a União que custeia. É a União que custeia. É só eles. De acordo com a Lei 8080 de 90, é correto afirmar que o financiamento do subsistema de atenção à saúde indígena caberá à União. Aos estados não, aos municípios também não e ao Distrito Federal também não, tá? A legislação em saúde no Brasil, sobretudo ao se falar na Lei 8080 de 19 de setembro, compreende os aspectos multidimensional do ser humano, abrangendo aspectos de saúde fora do modelo hospitalocêntrico clássico, indo até para os formatos de atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Essa abordagem será feita por equipes multidisciplinares que atuarão em determinados níveis de medicina. Esses que estão corretamente dispostos na alternativa. A letra A ficou ali. Repressiva, terapêutica e reabilitadora. Preventiva, alternativa e reabilitadora. Preventiva, terapêutica e não operacional. Preventiva, terapêutica e reabilitadora. E é isso aí. A respeito da internação domiciliar contida na lei, é correto afirmar que só poderão ser feitas por indicação médica sem a concordância do paciente e de sua família. Indicação médica com expressa concordância do paciente e discordância da sua família. A pedido do paciente, indicação médica juntamente com expressa concordância da família. Letra D, indicação médica com expressa concordância do paciente e da sua família. Tem que ter a indicação médica, tem que ter a concordância, tanto do paciente quanto da família. Mas é, esse expressa ali que ficou contramão. Essa palavra expressa ali. Não, mas é que tem que ser Tem que ser por lei? bem obrigatório. Sim, mas não expressa essa expressão. Expressa de ser obrigatório. De expressa, expressa mesmo. Mas essa concordância expressa ficou. E é isso aí que muitas vezes erram na prova. É isso aí. Verifique as assertivas e assinale a correta. São estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde o atendimento domiciliar e a internação domiciliar? Sim. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral do paciente em seu domicílio. Verdadeiro. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Sim. Preventiva, terapêutica e reabilitadora. Sim, mas é que é o objetivo. Ele é preventivo, terapêutica e reabilitadora. É sempre multidisciplinar. Temos todo mundo incluídos no cuidado. Toda a equipe. Isso, antes, durante e depois. Então todas estão certas. Isso. Não, É multidisciplinar. O atendimento e a internação serão realizadas por equipes multidisciplinares. Não é eles que decidem, mas é eles que vão fazer. Isso. O
atendimento e a internação domiciliar só poderão ser realizadas por indicação médica com expressa concordância do paciente e de sua família. Ó, foi a dos índios mesmo que eu não me acertei, que eu errei todas. Eu marquei uma interrogação que eu vi na dúvida. Todas estão corretas. Aqui a primeira eu não sabia da outra vez. Eu marquei a interrogação e fiquei na dúvida. Sim. É, porque em cima diz todo mundo. Diz ali que tá o médico, enfermagem, fisioterapeuta, psicólogos. É. Tem a resposta também. E é bem umas pegadinhas. A Lei 8080 sofreu algumas modificações através da lei e tal. Uma delas foi sobre o acompanhamento durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Sobre o acompanhamento durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto, assinale a alternativa correta. A parturiente poderá ter o pai da criança como acompanhante durante o parto e o pós-parto. Por quê? Que não? Não precisa ser o pai. E ainda mais que diz somente o pai declarado ali. Como que a gente vai saber? Nada a ver, cada um, né? Ninguém declarou nada antes de nascer. O trabalho de parto antes do nascimento da criança poderá e deverá ser acompanhado pelo pai, mas no momento do parto, tá, ótimo. O acompanhante poderá estar presente durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto, sendo indicado pela parturiente. A parturiente tem o direito ao acompanhante no parto e no pós-parto, bem como um fotógrafo, caso seja do seu interesse. Esse do fotógrafo foi daquela confusão que deu no hospital, que a mulher levou o fotógrafo. Na verdade, isso depende do médico, da equipe. O médico autoriza ou não. Depende. Ele não é obrigado. O que ele é obrigado é deixar que venha um acompanhante. Agora, o fotógrafo não, tá? Hospitais particulares já tem alguma coisa assim que já deixa o fotógrafo entrar, porque aí daí é particular, né? Mas deixam também, né? Eu sei que eles avisam, por exemplo, tipo, a equipe é pequena aqui, né? Se o fotógrafo passar mal e desmaiar, não tem tipo, o atendimento pro fotógrafo. Sinto muito. Vai desmaiar, não tem direito, vai ficar caindo. Ela vai tirar a foto com aquela almofadinha no pescoço pra esse cair. A senhora Jaci está com 8 meses de gravidez e já está preocupada se os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, da rede própria ou conveniada, permitem a presença de acompanhante para ficar ao seu lado durante o nascimento do seu primogênito. Acerca da lei, é incorreto afirmar que a parturiente terá direito apenas a um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Certo. O médico indicará o acompanhante. Bem que vai ser assim as questões, vocês vão ver. Os hospitais de todo o país ficam obrigados a manter em local visível de suas dependências o aviso informando do direito do acompanhante. Também é certo, né? É certa? Só que aí é para te marcar o incorreto. Até 666. O incorreto a gente já achou, que é a letra B. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício do direito ao acompanhante constarão no regulamento da lei a ser elaborada pelo órgão competente do Poder Executivo e a parturiente indicará o acompanhante. Segundo a lei, é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada, ações e pesquisas de planejamento familiar. É correta. É isso aí mesmo. Eu errei, então, coloquei errado. Doações de organismos internacionais vinculados à Organização Mundial de Saúde, de entidades de cooperação técnicas, de financiamento e empréstimos. É errado. É errado. Ah, o empréstimo, né? Isso. Exatamente. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Certa também. 1 e 3, letra B. Assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe a Lei 8080 de 90 acerca da participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde. É vedada a participação direta ou indireta. É vedada.
É vedada? Não, gente, é permitida. É permitida, tá? Inclusive, controle de empresas de capital, ela é permitida. A participação direta e indireta. Já é essa correta. Ah, tá. É incorreta. Desculpa. É incorreto também, eu preciso dizer. É incorreto. Esses vedados, esses nó na minha cabeça. Me dá um nó, eu não consigo Desculpa. saber o que Ele é direto e indireto, é permitido, tá? É permitida a participação. Vedada, proibida. Proibida, vedada. Verdade é proibida. Isso, exatamente, é vedado, é proibido. Isso que eu sabia, né? É permitida a participação direta ou indireta, sim. Inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de serviços de saúde mantidos com finalidade lucrativa. Nada no SUS tem finalidade lucrativa, tá? Por empresas de atendimento de seus empregados e dependentes. É vedada a participação direta ou indireta. Novamente a mesma coisa, já é vedado, então já não é essa. É vedada a participação direta ou indireta, inclusive controle, também a mesma coisa, já estamos ali como vedada. E aí a letra E é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de hospital especializado. Essa daí é a correta. Ela pode Letra E. participar, né? Só que ela não pode ter fim lucrativo. Não pode ter fim lucrativo, não pode. Ser especializado foi o que eu não dizer que deve ser, que essa aqui seria correta. Não, essa é a alternativa correta. Só que ela não pode ter nenhum tipo de fim lucrativo. Só isso, o fim não tem, o SUS não tem. Hospital, né? Ele é privado, mas ele não tem finalidade. Ele é filantrópico. Nosso hospital é filantrópico. Com relação ao planejamento e orçamento do SUS previstos na Lei 8080, assinale a alternativa incorreta. O planejamento e orçamento será ascendente do nível local até o federal, ouvindo seus órgãos deliberativos. É certa, é isso aí mesmo. O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição. Essa não é Ele não estabelece, tá, guris? Eu marquei que essa é a incorreta. Essa é incorreta porque ele não estabelece. correta, é. Qual? A B. A B. A B, A B. É a a B é correta. correta. Isso. Essa eu marquei porque quando eu vi assim, características epidemiológicas, eu achei estranho, tipo assim, o órgão federal. Seria muito mais fácil cada local ver as suas condições para ver como seria para administrar. Por que tá errada essa? Porque o SUS, o Ministério da Saúde, ele não estabelece. Ele não estabelece. Ele não estabelece. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras. Ai, pode alguém ler? Eu tô com a boca seca. Não será permitida a distinção de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Tá. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do sistema e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. É vedada a Todas são transferência certas. de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde. como Muito a pandemia, obrigada. né? Isso aí. Ele não estabelece, ele acompanha. Ele vai acompanhar. O Ministério da Saúde, ele acompanha. Não é ele que decide. Não é ele que decide, ele vai acompanhar e vai tentar analisar, mas ele não vai estabelecer, tá? De acordo... Deixa, vou seguir. De acordo com a Lei 8080, dentro do processo de planejamento e orçamento do SUS, está incorreto o que se afirma em ascendente do nível local até o federal? É certo. Participação dos órgãos deliberativos? Certo. Planos de saúde não são a base das atividades de programação de cada nível de direção do SUS? Errada. Financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. O capítulo 3 da Lei Federal... Então, vamos fazer junto.
O capítulo 3 da Lei Federal do Planejamento e Orçamento define que os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. É correto afirmar que as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde serão estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Não, porque ali na de cima diz, Elza, que não. É o Ministério da Saúde que estabelece. Na 14. É, Ele acompanha. ele acompanha, não é ele que estabelece. O estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa do SUS. Conselho Nacional de Saúde. Explicita-se que não é permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde, com finalidade lucrativa.